Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 39, versículo 7. Vitória sobre a tentação, a palavra diz que é bem-aventurado. Nós vamos ver a diferença do que é ser bem-aventurado pela palavra e as consequências de ser bem-aventurado. A tentação nos coloca diante de Deus como pessoas extremamente felizes, é o que a palavra diz para nós. Mas será que a tentação, quando vem a nós reagimos verdadeiramente no conceito bíblico de reagirmos contra a tentação? Será que nós reagimos contra a tentação verdadeiramente como precisa ser ela vista aos olhos de Deus e não aos nossos? Porque se olharmos a tentação aos nossos olhos, a tentação é algo que a nossa vontade vai sendo desprendida, vai ficando longe, não tem que rejeitar, embora eu esteja louco para fazer. Se a tentação for isso, vou dizer para vocês que está correndo um grave risco para cair em tentação. Mas se a tentação for vista aos olhos espirituais, o céu nos vê como bem-aventurados. Qual a ação para isso? José tinha sido negligenciado pelos irmãos, tinha sido vendido como escravo, tinha sido comprado por um homem chamado Potifar, e agora ele estava servindo o seu senhor. Mas, diz o versículo 7, aconteceu depois destas coisas, veja bem, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Esse pôs os olhos aqui, vocês sabem, é bíblico, é bonito. Ela está de safadeza com ele, estava tarando ele. Comigo é no popular. Ela desejou sexualmente José. Ela queria mesmo arrancar as vestes dele. Ela queria abduzir o menino. Era essa a intenção do coração dela. O que diz o texto? Deita-te comigo. Está com os pés frios, tadinha. Meu filho, a sedução vem com pedidos que nos enganam. A tentação, ela não vai vir. Primeiro, o que ela fez? Pôs os olhos nele. Depois, o convite. Mas ela fez isso. Gente, presta atenção. Às vezes, a tentação, a gente olha pela ação de José. Olha a tentação pelos olhos da Patifara aqui, que não tem nome. Mas se o marido dela é um Potifa, ela é uma Patifa. Olhe pelos olhos da mulher. Tentação chegou a ela. E o que ela fez? Deu crédito. Como é que começou a tentação? Pelos bagão dos teus olhos começa a tentação, meu filho. Cuide para que não desça ao teu coração. Porque se descer o coração, teu coração será enamorado pela tentação. E aí no coração o que vai acontecer? Os questionamentos. Eva passou pela árvore do conhecimento do mal a vida inteira. Até que um dia a serpente disse para ela: vocês não podem. Deus sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, abrir-se-lhes os vossos olhos e serão como Deus. O que aconteceu? Trouxe o que era visível ao coração. E aí começou a questionar. Você é igual a Deus? Por que Deus então disse para nós não comer? Não quer que nós sejamos igual a ele? Espertinho ele, né? Tomando a fruta, foi e comeu. Começou a aguçar desejo. A partir do momento, a Eva que passava por ali, de certo, viu aquela árvore um monte de vezes. O que diz a Bíblia? Vendo ela que a árvore era o quê? Agradável aos olhos, boa para dar. Rapaz, o cara agora comeu uma jaca, fica inteligente. Ela acreditou. O que ela fez? Tomou e comeu. Veja se não foi isso que aconteceu. Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo meu senhor e não sabe do que há em sua casa, pois tudo que teme passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Tu faz o que tu quer na casa, menos não toca na minha. Quantas árvores tinha no jardim do José? Só uma que ele não podia tocar. O que ele podia fazer na casa, era ele mandava e todo mundo obedecia. Mas a mulher dele, essa tu não toque. Não tinha uma norma, e a Bíblia não diz isso. Mas as tentações que foram lá no Éden, elas começam a reproduzir na nossa vida. Foi uma tentação para esse homem, disse, agora eu vou deitar e rolar. Nove. Ele não é maior do que eu nesta casa em nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher.
Como cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra o meu Deus? Querido, só tem um jeito de nós termos vitória contra a tentação. Só tem um jeito. Sabe como? Quando nós conhecemos o nosso Deus. Não há crente bom que consiga resistir à tentação. Por ser forte, porque um dia ela te derruba. Só tem um jeito de você glorificar o Senhor. Quando você não está vendo naquela tentação um projeto humano, mas você está vendo no mover daquilo a manifestação do teu Deus. A preocupação dele não era com o Senhor dele, que tinha colocado ele como mordomo e Senhor sobre todas as coisas e os negócios da sua casa. A preocupação dele estava com quem? Contra o meu Deus. Amado, quando você estiver na sua casa zapeando e estiver passando aquela cena pornográfica, daquele filme cheio de encantos que podem tirar a tua paz, mude de canal e diga assim com tuas palavras: eu não vou ver isto, por amor ao meu Deus. Você vai ver que algo extraordinário acontece no teu coração. Porque a tentação, se for verdadeiramente colocada no lugar dela, porque nós somos tentados pelos olhos todos os dias, mas Deus nos deu um escape. E o texto sagrado, pela vida de José, traz para nós essa consciência. Como, pois, eu me levantaria contra o meu Deus? Como, pois, eu pecaria contra o meu Deus? A moça podia dizer para ele: cala a boca, besta velha, não tem nada a ver teu Deus desse negócio, é eu aqui, ó, todinha para você. Mas qual era a preocupação dele? E qual foi o testemunho dele no meio da tentação? Não vou fazer isso que eu sou crente. Pronto, já estava com a Patifar lá esculhambado. Minha religião não permite. Mas levaria para casa Patifar no coração. É ou não é, queridos? Quando ele bota para aquela mulher a tentação, ele faz uma divisão cirúrgica. Ele diz para ela: não tenho parte contigo. Primeiro, porque teu marido, meu senhor, me deu autoridade sobre todas as coisas. E segundo, que é mais importante do que essa, não pecaria eu contra o meu Deus. Isso faz toda a diferença. Quando a tentação vir, e ela virá, você tem um escudo, e esse escudo se chama a obra de Jesus Cristo na tua vida. Clame pelo sangue do Cordeiro, que ele vai fazer com que essa tentação seja sobrepujada. Fique só nos olhos, não desça o coração, porque se descer no coração, você está em maus lençóis. A paixão tomará conta de você, e o engano estará propício ao convite, nem que seja para escutar. A Patifar estava desejosa de José, mas o seu coração não desejava essa mulher. O que diz mais o texto? Falando ela a José, versículo 10, falando ela a José todos os dias, não sossegou, e não lhe dando ele ouvidos, eita, homem abençoado, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios. Sua preocupação não era a mulher, e ninguém dos da casa se achava presente. Preste atenção, José cometeu um pequeno erro aqui, que lhe custou muito. A tentação nunca pode ser sobrepujada. José em nenhum momento trouxe a tentação ao seu coração, mas descuidou. Se ele tivesse ali com 2, 3 servos juntos, se ele chegasse: pare de trabalhar aí e vamos comigo que eu tenho que pegar os negócios da minha casa, eles iriam ou não iriam? O que ele fez? Puxa, estou com uma coisa para fazer. Responsabilidades nossas, tomando forma de importância, podem fazer com que nossas atitudes sejam corrompidas e cedemos à tentação. Presta atenção nisso. Os maiores moveres de tentação é no meio que nós estamos negociando no nosso dia a dia. É dentro dos negócios que a tentação aparece. É dentro do envolvimento com as coisas do mundo que ela sobrepuja. Fique esperto, meu filho. Aconteceu com ele e ele não percebeu. Versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. 13. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, me agarrou mesmo, cara. Isso que eu digo que agarrou, né? Grudou o cara pelo cangote e ele teve que vazar mesmo. 14.
chamou pelos homens de sua casa. Tinham pessoas que estavam a serviço dentro da casa. E lhes disse: vede, trouxemos meu marido, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo o quê? As mesmas palavras e disse: o servo hebreu que me trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Veja bem o que o texto está dizendo para nós. Preste atenção e muito bem no contexto. Seu marido, que eu acho que não era de bobo nada, isso era digno de morte, você sabia disso? Por que ele não mata José? Eu acho que ele ficou meio com... Eu acredito na mulher, mas também não acredito tanto assim. Eu acho que ele sabia a surucucu que dormia com ele. Quem sabe andando dentro de casa, ela via: vou separar esse pudinzinho pro José. E ele: rapaz, e eu comi o quê? Feijão, tu come feijão, tu tá precisando. Não tem nada a comer doce, cuidado do teu diabetes. Come feijão. José não. José é outra coisa. O marido podia ter matado. O que um escravo valia naquele tempo, irmãos? Passava a faca, matava o cara, pronto, insultou minha esposa. Ele olhou e disse: nesse mato tem angu. Vou prender ele e vou ficar de olho nessa patifara aqui. Algo não está muito claro nesse negócio. Ele tinha poder para isso, ninguém ia falar nada se ele fizesse com qualquer coisa com seu servo, com seu escravo. Mas ele não toma essa atitude. E nós sabemos daqui para frente o desenvolvimento, que Deus preparou o caminho de José para que ele fosse verdadeiramente o que salvaria os seus pais e seu pai e seus irmãos da grande fome. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, o versículo 12. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Espera que eu me embananei aqui no Hebreus. O Hebreus não quer sair da frente, cara? Tiago 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, tentação, diz outra tradução. O que a Bíblia chama a pessoa que suporta isso? Bem-aventurado. Depois de ter sido, o que diz a palavra do Senhor? Aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o... Ou seja, quem resiste à provação, declara o que José declarou. O que ele disse? Como é que eu pecaria contra o Senhor? Você resiste à tentação? Ah, não, pastor, eu não posso ver um gatinho que eu me enrolo já nos braços dele. Eu não posso ver uma menina que eu já dou em cima, pastor. Meu filho, se você não resiste, isso quer dizer que você não ama a Deus. O senhor está me julgando? Lógico que estou, besta, velho. Tu não está vendo que a Bíblia está aí? Existe julgamento mais certo que esse? Qual é o julgamento que a igreja faz sobre todos? O que a palavra estabelece. Aquele que não é aprovado, o que acontece? Está desqualificado, mas o que é aprovado, diz o texto, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso é a glória. Sofrermos tentação é para saber quem é verdadeiramente que ama o Senhor. Por isso que a tentação vem sobre nós, querido, para que nós, no nosso coração, saibamos se nós amamos o Senhor. Na nossa boca, meu filho, se andar com o microfone aqui para lá, um por um, você ama a Deus? Sim. Todo mundo vai dizer que ama a Deus. Mas aqui você está exposto pelo Evangelho. Você ama verdadeiramente ou não ama? É eu que estou dizendo isso, querido? Vamos ler de novo. Quem sabe o pastor fica meio variado. Vamos ver se a palavra traz isso para nós. Versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, a tentação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso precisa ser entendido de uma forma bem suntuosa, porque quanto mais tentação, mais
testemunho temos na boca do amor que temos pelo nosso Deus. Versículo 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado, cada um sofre a tentação pela sua própria cobiça. O versículo 13 diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, que Deus ninguém tenta. E aí ele está dizendo, da onde que aparece a tentação? Versículo 14. Da própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. O que Satanás lançou sobre Eva lá no jardim? Sedução. Ela foi seduzida. Paulo fala isso em Gálatas. Que mais? Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, veio para o coração. Dá a luz a quem? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera... Gente, a Bíblia faz distinção. Quem resiste à tentação é considerado biblicamente como bem-aventurado. Quem não resiste, morto, desqualificado. A Bíblia chama de gerador de pecados. O que nós somos? Uma palavra objetiva, curta, nessa manhã, nesse culto. Mas que pode fazer tanto impacto nas nossas vidas e causar mudança nas nossas posições diante do Senhor. Abramos bem o nosso coração a entendimento. Você é bem-aventurado diante do Senhor, é Ele que diz que você é bem-aventurado. Se você suportar a tentação, sabendo de que quem anda desse jeito, ama a Deus, é aprovado por Ele e receberá do Senhor a coroa da vida. Caminhemos com esse desejo, com essa ação. Porque se amamos o Senhor, não amemos de palavras, mas amemos, como diz 1 João, o apóstolo João, com verdade e com ações. Aprendemos na EBD hoje, que amar a Deus é muito mais do que deixar os programas e a internet para segundo plano. Amar a Deus, aprendemos no culto, que é muito mais do que querer, do que desejar que os nossas cobiças, as nossas paixões venham ser afloradas. Aprendemos. Espero que Deus nos dê graça e possamos colocar em prática isso.